Venho aqui com o maior prazer no meu coração, porque eu sei que nós precisamos da presença de Deus. E a palavra do Senhor para nós nesta noite se encontra em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 37, está dizendo assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. E quantos comigo bem alto pode dizer um amém forte? Amém? Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que texto lindo, maravilhoso e também histórico para as nossas vidas. Aqui é um texto histórico, porque é uma história já passada, mas histórico no sentido de trazer uma alegria a este fato ao nosso coração. É claro que nós precisamos lembrar no capítulo 2 que este texto que nós acabamos de ler está inserido, que fala sobre uma promessa de Deus, que quando os apóstolos, que eram os seguidores chamados de discípulos de Jesus, que depois tornaram os apóstolos aqueles que Jesus chamou, os treinou e os enviou, que é isso que é o nome apóstolo, quer dizer enviado, né? Foram chamados, trabalhados, ensinaram, ele ensinou para eles e os enviou. O que aconteceu? Jesus morre, ele vai, é assunto ao céu, a assunção de Jesus, e eles então vão para um lugar chamado cenáculo e começam a orar. E a Bíblia diz que aqui de homens eram uma quantidade mais ou menos 120 pessoas que estavam ali, também as mulheres e crianças. E eles estavam no cenáculo, em uma casa reunidos com um propósito: orar, buscar a presença do Senhor, estar ali buscando um direcionamento do Senhor. Mas também por este buscar e pelas palavras que no capítulo 1, se nós começarmos a estudar nas minúcias, vamos perceber que havia uma promessa. Jesus disse: olha, esperai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, o poder que o Espírito Santo daria a eles iria os revestir, iria os cobrir. Para quê? Para que eles ficassem ali atônitos, ficassem ali extasiados, embriagados com a glória de Deus? Não, mas eles iriam ser cheios, iriam se alegrar, iriam receber poder, mas para que depois saíssem do lugar onde eles estavam e cumprissem o chamado e a ordem do Senhor, que era levar o Evangelho, falar de Jesus Cristo a todas aquelas pessoas que estavam do lado de fora do cenáculo, aonde eles estavam reunidos. E isso aconteceu, que no capítulo 2 diz que eles reunidos, orando, existia uma festa chamada a festa de Pentecostes,
ali em Jerusalém, o Espírito Santo, que é a promessa de Deus, que traz o poder e capacita o homem com a sua graça, a sua glória, e dá uma intrepidez, uma coragem para o homem, entrou naquele lugar e encheu a vida deles de alegria, de glória, de poder, e eles começaram a falar em outras línguas. Depois deste fato acontecido, Pedro saiu daquele lugar. E quando ele saiu para junto daqueles que estavam cercando eles, vendo tudo aquilo, ele começou um discurso maravilhoso, mas não foi um discurso qualquer, porque você palestrar, você falar, você pode falar aqui na igreja, no púlpito, pode falar num palanque, pode falar na escola, no discurso, em qualquer outro lugar, uma poesia, um poema, ler alguma parte de um livro, fazer um discurso, enfim, ou até mesmo ler uma mensagem, ler uma poesia, enfim, você pode discursar e ter um determinado alcance, mas quando a mensagem do Senhor é pregada, e ela tem a presença de Deus na vida do homem, na voz do homem, na instrumentalidade corporal da alma do homem, e sai com aquelas palavras, vai de encontro a outras pessoas e causa mudança na vida das outras pessoas. Diz que quando Pedro pegou da palavra, versículo 14 do capítulo 2, e ele começou a pregar, ele dirigiu: homens judeus, israelitas, vocês que habitam em Jerusalém, que vêm de outras extremidades. Ele começou a pregar, e a pregação era uma pregação ungida, uma pregação abençoada, e nesta pregação, porque o Espírito Santo havia os enchido de poder, de coragem, podemos dizer assim, para pregar, para testemunhar, para falar de Jesus, ele falou um sermão que nós hoje em dia sabemos muito bem. Ele falou da promessa do Espírito Santo, ele falou da promessa da vinda de Jesus como Messias, ele falou do que Jesus passou, o que ele sofreu, foi perseguido, morreu na cruz, um sermão que naquele dia foi fantástico, mas para nós que nos dias no passado dos anos ouvimos na casa do Senhor, se não for transmitida com unção, nós não vamos dar crédito, mas eu louvo o nome do Senhor, que quando Pedro pregou esse sermão, que as pessoas que viram e outras que não viram, mas estavam ouvindo agora, receberam a palavra, e ela, dotada da graça e do poder do Espírito Santo, tocou no coração daquelas pessoas, e houve uma mudança. A palavra do Senhor fala que depois do discurso de Pedro, eles começaram a lançar perguntas, e qual foi a primeira pergunta? Lançou: olha, irmão Pedro, diante desta pergunta, o nosso coração está aqui contrito, compungido, o que nós devemos fazer? Pedro disse: olha, vocês precisam se arrepender, aceitar a Cristo como Senhor, vocês precisam confessar Jesus Cristo como Senhor. Olha o versículo aí que está dizendo, e depois, versículo 38, e depois vocês precisam se batizar, descer as águas como confirmação da profissão de fé que vocês estão tendo em Jesus como Senhor e Salvador. E aí, queridos, quando as pessoas ouviram isso, e elas com o coração contrito recebiam aquela palavra poderosa, transmitida por um homem simples, mas debaixo de uma unção do Espírito Santo, diz a Bíblia que aquelas pessoas que foram chegando, ouvindo aquele discurso de Pedro, aceitaram. Quase 3.000 pessoas a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Mas preste atenção que não ficou só nisso. Eles começaram a se reunir no templo. Naquela época ainda não tinha literalmente as igrejas cristãs. Tinha o templo em Jerusalém. Eles iam ao templo, mas também diz que esses que a cada dia se convertiam e eram convertidos pela fé em Cristo Jesus, se reuniam nas casas, nos pequenos grupos,
E sabe o que estava acontecendo no começo desta igreja maravilhosa chamada Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo estava nascendo de uma maneira muito saudável. É isso que eu gostaria de meditar com vocês, que é hora de nós, irmãos, não importa a quantidade de pessoas que nós estamos aqui, mas é hora de nós observarmos esta igreja que surge aqui no discurso de Pedro, cheio da unção do Espírito Santo, que havia sido derramado em Jerusalém dentro do cenáculo. Essa igreja surge com características saudáveis. Eu gostaria de falar com vocês sobre algumas características de uma igreja saudável, porque uma igreja, para despontar características, para poder levar outros a serem igrejas verdadeiras, ela tem que ser saudável, ela tem que ter saúde, tem que ter coisa boa. E nós vamos aprender com a igreja primitiva. O nosso foco aqui, preste atenção, primeiro é Jesus. E segundo, são aqueles que são discípulos de Jesus, chamado Igreja do Senhor Jesus, seguidores do Senhor Jesus. Estes primeiros seguidores de Jesus aqui vieram cheios de problemas, cheios de defeitos, cheios de imperfeição. E podemos assim dizer, quando ouviram a palavra, ficaram sabendo quem Jesus é, o que Ele fez, o que eles deveriam fazer, que era se arrepender dos pecados originais, que vinham lá de Adão e Eva. Sabe o que aconteceu? Ali começou a regeneração da vida daquelas pessoas. Quando elas foram batizadas, isso está tudo englobado no texto que nós lemos, e elas passavam pelo batismo e eram introduzidos nos pequenos grupos e começaram a estar juntos em comunhão, em louvor e ouvindo a palavra. Daquele momento que foi um ponto inicial da velha vida que ficou para uma nova vida que começou, eles começaram a ser uma igreja saudável, uma igreja abençoada. A minha pergunta é: por que hoje em dia, antes de começar a falar sobre as características de uma igreja saudável, que a pessoa aparentemente recebe a Cristo como Salvador, passa pelos trâmites legais e que a Bíblia nos ensina que deve ser seguido, que é o batismo, depois vem até a mesa, ceia da Santa Ceia do Senhor, que come do pão e bebe do cálice, e ao invés da pessoa progredir, parece que ela está regredindo, ao invés dela deixar a velha vida, porque a Bíblia nos fala em Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é uma nova vida, que está em Cristo, tornou-se uma nova vida. As coisas velhas, a partir daquele primeiro pontapé, daquele primeiro passo, ficou para trás, e agora são coisas novas. Parece que a pessoa não deixa as coisas velhas, ela vem arrastando as coisas velhas, ela vem trazendo as coisas velhas. Nesta noite, irmãos, vamos ser igreja saudável, vamos pedir a Deus para curar aquelas áreas na nossa vida que são infrutíferas, que envergonham o evangelho, que envergonham o nome de sermos igreja, que envergonha de sermos igreja, servo do Senhor. Vamos pedir a Deus: Deus, o meu referencial é Cristo. Segundo, o meu referencial é a igreja primitiva. Se a igreja primitiva nasceu como igreja saudável, aleluia, eu também quero ser igreja saudável, eu também quero ter característica de uma igreja saudável. Se não, por contrário, irmãos, parece que tudo que sai da nossa vida sai com defeito, sai como coisa infrutífera, como coisa que não glorifique, que só envergonha o nome maravilhoso de Jesus. Mas eu louvo o nome do Senhor, que esta igreja aqui é o referencial para nós. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra se chama Jesus, o dono da igreja. E se Jesus entrar na nossa vida, se Jesus entrar na nossa vida como igreja individual, mas como igreja coletiva, nós não iremos continuar as mesmas pessoas, nós não vamos continuar sendo a mesma igreja, porque a igreja, aleluia, pode até vir pessoas para cá totalmente cheias de problemas, infrutíferas, cheias de defeitos, mas quando chega aqui,
o Senhor da igreja, Ele traz saúde para nós que queremos ser igreja. Quem crê nisso, diga amém, diga glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor aqui nos fala que a primeira característica, versículo de número 42, de uma igreja saudável é: perseveraram na doutrina dos apóstolos. Irmãos, para que haja saúde em nós, nós precisamos ouvir, mas não ouvir em um ouvido e sair pelo outro. Nós precisamos ouvir com o ouvido natural e deixar o ouvido espiritual processar na nossa mente espiritual, porque quando entra nos ouvidos que nós temos aqui, que faz parte do corpo, e vai para a nossa consciência e desce para a nossa parte espiritual, sabe o que acontece? Isso causa mudança em nós. Tem pessoas que escutam anos e anos a palavra, tem pessoas que sabem versículos de cor, sabem muito mais teologia do que nós, que a teoria das coisas relacionadas com a palavra, mas quando precisa de deixar a verdade de Deus ser lâmpada para os pés, luz para os caminhos, ela falha no primeiro obstáculo que se coloca diante dela. Aqui a Bíblia diz que todos os dias os que eram e faziam parte da igreja estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos, pastor? É a doutrina dos homens? Não, a doutrina dos apóstolos ela era baseada segundo o que eu foco, segundo a imagem do que Jesus é. Os apóstolos pregavam nada mais, nada menos, mas sim a pessoa, os hábitos e as maneiras pelos quais o nosso Senhor Jesus vivia, Ele procedia, Ele tratava as pessoas. E aliás, não devemos esquecer que tudo que Jesus falava, pensava, agia e executada é baseada na doutrina, na lei do reino de Deus, aleluia. Jesus era um verdadeiro filho do reino, e como filho do reino, ele vivia segundo as normas do reino, a lei do reino. E quando Jesus falava, ele não falava, ele falava e vivia o que falava. Por isso que os apóstolos, ouvindo Jesus e vendo como ele pregava e como ele se portava, eles assimilaram e montaram um compêndio de doutrina para mostrar para todos aqueles que iriam ser os seus seguidores, assim como eles foram seguidores de Jesus, deveriam viver. Uma igreja saudável, ela vive segundo a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é bem complexa para eu poder falar aqui, mas a doutrina dos apóstolos está aqui na minha mão, a Bíblia Sagrada. A doutrina dos apóstolos que nós precisamos perseverar para sermos saudáveis é viver uma vida de fé, uma vida de temor a Deus, uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida de louvor a Deus, uma vida de dedicação da nossa vida 100% para Deus. E aí nós estaremos tocando no coração do nosso Pai, agradando a Ele e perseverando, porque quando vier a luta, escuta uma coisa aqui, guardem no coração de vocês, vai ter a diferença, como diz lá no Malaquias, nos últimos versículos, daqueles nos últimos dias que serve a Deus e daqueles que não servem a Deus. Tem gente que fala que serve a Deus, mas por dentro não existe a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo impregnado, porque quando vem a luta, quando vem o ventão, quando vem a tempestade, eles são os primeiros a caírem, a desviarem, a fugirem, a correrem e a cair na tentação do diabo. Aí está a diferença. Quem serve a Deus persevera como igreja saudável na doutrina dos apóstolos, que é a pessoa e aquilo que Cristo Jesus é. Meu irmão, quer ser saudável? Aleluia! Deixa a palavra de Deus entrar completamente dentro de você, para que quando se levantar todas as lutas contra a sua vida, você tenha o poder de Jesus, o poder da palavra, que Jesus é a palavra, para vencer o maligno, e ele fugirá de nós. Vale um glória, vale um aleluia aí, amém? Então, a igreja saudável, que é a igreja que começou aqui, precisa perseverar
na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Precisamos, irmãos. A palavra é tudo para nós. Nós não temos que saber os livros de psicologia de cor, os livros de medicina, os livros de engenharia, os livros da carpintaria, os livros da limpeza, os livros da pintura, os livros da lei do estado de Massachusetts civil, não é? Os livros nós não precisamos de saber de cor o estatuto da igreja. Aqui que nós precisamos saber de cor e viver a Bíblia Sagrada, aleluia, que está baseado, porque quando vier a luta nós estaremos perseverando e nós não vamos cair, sim, vencer no nome de Jesus. Vale um glória, vale um aleluia, vale um amém, aleluia. É isso que Jesus quis demonstrar. Só terminando aqui esta parte, Jesus demonstrou para Satanás no dia da tentação o quê? O poder de quê? Da palavra. O poder da palavra. Satanás queria ganhá-lo, mas ele mostrou que a palavra é muito mais importante do que as coisas visíveis, temporais e as coisas terrenas. Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. Uma igreja saudável persevera na doutrina bíblica, aleluia. Estou falando de Bíblia, estou falando de palavra, estou falando de evangelho, eu estou falando de Antigo e Novo Testamento, que é a doutrina que os apóstolos perseveraram e baseavam. Segunda coisa que eu vejo aqui, na comunhão. Comunhão não é unhão. Comunhão não é unha de tamanduá. Vocês já viram falar dessa ilustração do tamanduá? Conhece a ilustração do tamanduá? Quem conhece a ilustração do tamanduá? Ilustração do tamanduá é o que as pessoas falam. Nós não temos que ser como o abraço do tamanduá. Já viram o tamanho da unha do tamanduá? A unha do tamanduá dá até volta, né? Já imaginou se o tamanduá nos abraça? Quando ele abraça, as unhas dele vão ferir as nossas costas. Então comunhão não é ter união, mas comunhão é ter tudo em comum. Vamos dividir? Comum e ação. É nós estarmos juntos no propósito. Vamos orar? Vamos todos juntos. Vamos jejuar? Vamos todos juntos. Vamos evangelizar? Vamos todos. Vamos adorar? Vamos todos juntos. Vamos fazer um grupo familiar na casa do fulano, um culto? Vamos. Vamos visitar? Vamos. Comunhão é isso, irmãos. É quando eu deixo, preste atenção, é quando eu deixo o meu pensamento como razão e eu concentro na causa de Cristo. Diz aqui que eles tinham comunhão, eles estavam juntos. O prazer dessa igreja saudável era estar juntos. A pergunta é: será que temos prazer de estarmos no culto junto com os jovens? Será que para nós, quem é senhora, o culto maravilhoso é só o das senhoras? Será que o que é maravilhoso para os homens é só o culto dos homens? E a cooperação e a comunhão que temos que estar junto com os outros? E o apoio que nós temos que estar junto com o ministério de louvor, quando fizer um louvorzão aqui, e estar junto com o pastor, estar no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Quando for uma coisa difícil, vamos estar em comunhão ou vamos estar partidários, partidos em blocos? Esta igreja aqui era uma igreja que estava tudo em comum e eles agiam juntos. Isto é saúde para a igreja, para a nossa vida. Vale um glória? Amém? Aleluia! Outra coisa interessante de uma igreja saudável, o partir do pão. Aqui fala de Santa Ceia, mas este partir do pão aqui não só fala de Santa Ceia, não é do partir lá na ceia, lembrando da morte, da ressurreição de Jesus, mas o partir do pão aqui, querido, se você ler, e queridas, você lê mais adiante aqui, fala assim, olha o 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Tem muitas pessoas, só um exemplo aqui, não estou aqui atacando ninguém, mas é uma consideração, uma colocação, uma afirmação. Existem muitas pessoas que falam que são os nossos amigos. Aí, ô meu amigo, ô minha amiga, ô amigo, né? Fala no telefone, aquelas palavras suaves, maravilhosas, mas quer conhecer um verdadeiro amigo quando você precisa materialmente precisar daquela pessoa, quando você necessita materialmente daquela pessoa, quando você está desempregado, desempregado, ou está enfermo, enferma, quando você precisa de alguém para te ajudar a pagar o aluguel. Eu não estou falando para explorar ninguém, a amizade, não é isso, queridos.
Eu estou falando como a Bíblia está dizendo aqui, o partir do pão. Olha, fulano lá, porque esse mês foi fraco, não deu para pagar o aluguel, eu estou ligado, eu vou ajudar, eu vou tirar aqui 100 do meu, porque está sobrando, eu vou deixar de mandar para o Brasil, vou deixar de pôr lá na poupança, e eu vou ajudar esse irmão a pagar o aluguel. Isso é partir do pão também. Isso é preocupar. Igreja saudável é isso, irmão. Igreja saudável não é só você dar um abracinho gostoso no domingo, você fala que ama o irmão na Santa Ceia, e o irmão está lá desempregado, e você não está nem bolufas para ele, porque está desempregado. Você não está nem preocupado, né, ouvindo falar, o irmão está precisando de uma cesta básica, o irmão está precisando disso, fulano está precisando, você não está nem aí. Isso não é igreja saudável, isso é igreja enferma. Nesta noite Deus está nos chamando a atenção para nós nos preocuparmos uns com os outros. Sabe por quê? Guarda isso no coração. Primeiro, é o que eu acabei de falar aqui. Olha, você vai conhecer um verdadeiro amigo quando precisa de algo material do amigo. Outra coisa, ninguém vai levar nada dessa terra. Não vai ter 2 caixão no dia se Jesus não buscar nós. Um para o corpo, outro para os bens materiais. Ninguém vai levar nada, querido. Mesmo quem mandar encapar todos os dentes de ouro. Nós sabemos que existem pessoas aí em outros países que gostam de encapar os dentes todos de ouro, de pôr ouro por cima, por baixo. Ninguém, nem os dentes de ouro, vai poder levar o dia que Jesus recolher. É só a alma que vai subir. Então, querido, querida, se você está ganhando bem, Deus está te abençoando, parta o teu pão com o próximo. Preocupe com o próximo. Você está vendo, se uma pessoa talvez começa a pedir a Deus, eu quero um olho, agora, Senhor, me dá um olho clínico para ver a necessidade do meu irmão para ajudar. Isso aí são poucos, viu, irmão? Mas nós precisamos de pedir a Deus para nos dar esse olho clínico, esse olho saudável, para nós partirmos o pão também. Porque ver um irmão, preste atenção numa coisa, com a roupa rasgada e você ter vários ternos, vários sapatos, várias roupas, lá não é válido isso não é verdade? Não é válido. Então, vamos repartir uns com os outros. Só contando um exemplo aqui, até me lembrei da minha sogra, que antes da minha sogra falecer, a minha esposa que me contou isso, ela tinha várias roupas, muita roupa que ela levou daqui para o Brasil, e aí a minha sogra, ela juntou 2 sacos, não foi, meu amor, de roupa, né? 3 sacos, e deu para uma pastora a qual ela estava frequentando a igreja dela lá. Por quê? Porque ela viu que não tinha necessidade ela ter aquela roupa, ela deu até a roupa dela para aquela pastora. Sabe por quê? Porque ela viu que a pessoa estava com a necessidade. É isso que nós precisamos, partir o pão uns com os outros. Isso é igreja saudável. Quem vai dizer um amém, vai dizer um glória aí, amém? E para terminar, existem várias coisas que eu poderia falar nas orações. Qual é o tipo das orações que nós temos praticado? A oração, eu oro só por mim, pela minha família, e o irmão que nós talvez não temos visto aqui na igreja. As orações, elas têm que ser orações individuais, orações coletivas, mas orações também objetivas. E preste atenção, como que era essa igreja? Vamos ler aqui para nós terminarmos como que era esta igreja. Vou ler de novo. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu vou parar aqui e eu gostaria de ler o 42 de novo. Olha, eu leio o 42. Qual eram as características da igreja de Atos dos Apóstolos saudável? Era uma igreja que perseverava na Bíblia, né, na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que tinha comunhão. Era uma igreja que partia o pão. Era uma igreja que se preocupava em orar uns pelos outros, estarem juntos orando objetivamente. E aí, o que aconteceu por causa desta saúde no meio da igreja? É claro que quando tem saúde, vai gerar energia, vai gerar fruto, vai gerar multiplicação, vai gerar alegria, vai gerar coisa boa. Aí, quando essa igreja estava vivendo isso, havia temor entre eles. Muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os dias eles criam e estavam juntos, e eles tinham tudo em comum. Olha o 46, perseverando unânimes
todos os dias, no partir do pão em casa, eles comiam juntos com alegria e eram singelos de coração, ou seja, coração puro, coração sem falsidade. Aí o que eles faziam também? Eles louvavam a Deus, e por causa desta saúde na igreja, olha o que aconteceu, olha o 47, eles caíram na graça do povo que via essa ação no meio deles. Irmãos, vocês querem ver essa igreja, essas cadeiras lotadas? Começa a viver o que Atos dos Apóstolos está ensinando para nós. Sabe o que vai acontecer? O povo de Milford que não são cristãos vai começar a olhar para vocês, estas ações de uma igreja saudável, e eles vão querer correr aqui para dentro. Eu quero fazer parte daquela igreja, por quê? Porque eles têm tudo em comum, porque eles amam a Bíblia, eles não saem no dia do estudo, eles estão lá junto. Olha, eles ficam orando, está todo mundo orando da igreja. Eu quero ir para lá porque o fogo está caindo da glória, Jesus está curando. Sabe o que vai acontecer? O que vocês fizerem saudável aqui, guarda isso, o que acontecer saudável aqui, vai atrair pessoas aqui para este lugar, vai atrair pessoas. Agora, preste atenção numa coisa, não estou julgando a igreja, se não praticarem obras saudáveis aqui, pelo contrário, há obras infrutíferas, pessoas vão começar, a esvaziar, a evadir das igrejas. Nesta noite eu quero levantar a mão. Quem quer receber? Levanta a mão aí. Eu quero profetizar. Esta igreja é uma igreja saudável. Essa igreja vai viver um tempo de saúde, um tempo das coisas maravilhosas de Atos Apóstolos. E vai começar com vocês que estão ouvindo esta palavra nesta noite. Quem recebe, levanta a mão e diga glória a Deus, e diga eu quero no nome de Jesus, aleluia. E aí, sabe o que acontecia? Terminando a minha palavra, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que começavam ou que estavam sendo salvos, e não foram poucos não, irmãos. Olha, a igreja de Jerusalém encheu, a igreja chegou em Samaria, a igreja chegou na Judéia, a igreja começou a expandir por todos os lugares. Sabe por quê? Porque saúde traz coisas boas. Traz ou não traz? Quando você está com saúde, você quer fazer exercício físico, você quer tirar férias, você quer trabalhar um pouquinho até mais tarde, você quer visitar alguém. Quando você está saudável, você quer ficar do lado de fora, você quer vir mais para a igreja. Quando você está saudável, você tem disposição para tudo, é ou não é? Você está saudável, você tem disposição para tudo. É isso que Deus nesta noite está nos fazendo profetizar. A igreja aqui que nós estamos, a começar de vocês, de mim, de nós, no nome de Jesus, Deus vai trazer saúde para a nossa vida, Deus vai trazer saúde para a nossa vida, Deus vai trazer mudança para a nossa vida, porque isso é bíblico, porque isso é